Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos à metade do nosso jejum, à metade daquilo que é o deserto das 4 dezenas mosaicas, onde estamos celebrando a grande quaresma. Assim como o nosso Deus Salvador Jesus Cristo plantou no meio do jardim do Éden, no meio do paraíso das virtudes, uma planta chamada árvore da vida, a qual Adão, comendo dessa árvore, não poderia morrer, assim também nossos santos padres, no meio do jejum, no meio do deserto, esse que é a quaresma também para nós, um prado espiritual de grande louvor, em preparação para a quaresma, consideramos o nosso paraíso ao longo do ano, assim também no meio desse paraíso, desta pradaria espiritual do jejum, nossos santos padres plantaram bem no meio dele o madeiro da cruz, que é exatamente a árvore da vida. A árvore da vida, qual fluiu o amor de Deus, que era misticamente plantada no paraíso, era uma cruz. E foi também por essa mesma cruz que depois, quando Adão pecou, o paraíso foi fechado por um querubim, também através de uma cruz. E é por isso que também o paraíso um dia seria aberto por uma chave. Essa chave teria que ser a cruz. Então, no meio também do jejum, nossos santos padres plantaram para nós a cruz com o objetivo de, assim como Adão comia no paraíso desta árvore e não morria, mas tinha fluxo de vida, também nós, no meio do jejum, cansados que estamos mortificados e crucificados com Cristo, tivéssemos a oportunidade de revigorar-nos. Todo o nosso ânimo nessas 3 semanas agora podem, aos termos venerado ontem à noite e hoje pela manhã, ter beijado o estrado dos pés do Senhor. Aquilo que ele usou como arma e poderio para derrotar os seus inimigos e que o profeta Davi havia profetizado. Eis que um dia colocarei todos os teus inimigos sob estrado dos teus pés. Que são esses estrados dos pés do Senhor? Senão nada mais ou menos que a própria cruz, a qual ele, pelo seu poder vivificante, deu a ela também o poder de doar vida. Nós chamamos na Igreja Ortodoxa a cruz do venerável madeiro, doador de vida. Por quê? Porque o próprio Senhor vivificante, o Criador, aquele que dá a vida, também usou ela como instrumento para destruir a morte. E é por isso que nós veremos ao longo desse sermão, ao longo desse domingo de hoje, como nós estamos vendo desde ontem à noite, na vigília, nos troparos, nos condatos, nas estiqueiras, todos esses maravilhosos mistérios que envolvem o madeiro da cruz do Senhor. E por isso, ao venerá-la, nós estamos agora antecipando a sua paixão e prefigurando a sua ressurreição. Pois a cruz, quando está diante de nós, já nos prefigura que nosso Senhor morreu, mas ao mesmo tempo morreu exatamente para ressuscitar. E é por isso que o madeiro da cruz, ao venerarmos ele no meio do jejum, dá-nos um ânimo, um segundo ânimo, um vigor extra para guardar a energia, a melhor energia para exatamente a segunda metade da corrida rumo à Páscoa. Até agora foi apenas um aquecimento. A partir de agora, renovados, vamos juntos, com fé, ânimo e vigor, nos preparar com muito mais rigor, com rigor redobrado, ao termos venerado a cruz e sermos orvalhados com refrescor, com o orvalho edificante que é da força oriunda do poderio que destruiu a morte e o inferno. Também nós podemos agora chegar à Semana Santa e à Páscoa. Mas agora vejamos um pouco a Santa Cruz ao longo da história da humanidade. Primeiramente, o que seria a cruz em si mesma, antes do próprio Senhor Deus Salvador Jesus Cristo dar o sentido que deu. Antes de falar sobre a cruz em relação ao povo de Deus, falemos sobre a relação à história da humanidade. Sabemos que a cruz é um objeto místico, simbólico, ao qual todas as culturas do mundo sempre tiveram muito respeito sobre a cruz. Por exemplo, a cultura egípcia, mesmo quando forjava o caixão do faraó, tinha inúmeros hieróglifos e tinha inúmeras imagens e símbolos eram colocados, escritos no caixão, ou seja, o sarcófago do faraó, a fim de que ele pudesse ser mumificado e enviado para a vida eterna. Mas sabem qual é o símbolo que os egípcios guardavam, que desenhavam no caixão, ou seja, no sarcófago, que acreditavam que esse símbolo seria uma chave que abriria as portas da eternidade ao faraó? Isso era senão uma cruz, queridos amados cristãos ortodoxos. De onde tiraram isso, que a cruz seria a porta para a imortalidade? Da própria razão interior, da própria lei natural, que ao meditar sabiam que a cruz, o cruzamento do vertical com o horizontal, significa também todos os opostos que se cruzam, como o homem e a mulher, a união do divino com o humano, da morte com a eternidade. E os egípcios, através dessa própria busca natural, já viam que a cruz, por algum motivo, seria uma chave para a eternidade. Os celtas tinham uma grande veneração sobre a cruz em relação ao vínculo com a natureza, viam nisso a figura do que seria a origem da vida. Veneravam a natureza, muitas vezes, na sua religião, como sendo ela a alma do universo gerado pela própria natureza, como se a natureza fosse Deus, e por isso viam na cruz também onde estava a imagem do Criador. Como? Assim como o céu
é vertical e a terra horizontal, e através do cruzamento de macho e fêmea nasce vida. Também os celtas adoravam a cruz como também um símbolo daquilo que era o matrimônio entre uma mulher e um homem, através de argolas que eram unidas em formato de cruz, mostrando que isso seria a união de um homem com a mulher, de onde vem a vida, e também a união do céu, de onde vem as sementes, e da terra, onde essas sementes são penetradas, a fim de gerar vida. E por isso vemos que também a cultura céltica tinha bastante veneração sobre a cruz. Em relação à matemática, todos aqueles que eram discípulos de Pitágoras, assim como também os filósofos gregos, como Aristóteles, todos viam na cruz, matematicamente falando, um número místico, porque a cruz temos como base dois números primos perfeitos, chamados o 2 e 2, que possuem, portanto, 2 mais 2, 4 lados. E, portanto, viam que, assim como o número 4 é uma base estável para uma cadeira, para uma mesa, assim também viam que também, através da própria matemática, a cruz teria como que uma base para nós, como algo místico, que já denotava perfeição. Portanto, vemos que, de maneira geral, a cruz sempre esteve presente dentro do ser humano, como que cutucando a sua mente, a sua memória, a sua alma, como algo tem a ver algo tem a ver comigo, esse símbolo. Tem algo aí que tem a origem. Para os orientais, a cruz sempre foi aquilo que seria a união dos 4 pontos cardeais, onde no centro estaria o universo, o tal. É evidente que para nós, isso é nada mais nada menos do que apenas uma preparação para que nós recebêssemos a revelação máxima do Messias. De fato, a cruz é a união de todos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, o nascente e o poente, e nisso nós temos que no centro do universo está o Logos, o Verbo de Deus. E ele por isso foi se revelando na mente dos antigos, dos pagãos, como símbolo, uma agonia que podemos chamar a cruz. A união do humano com o divino, do homem com a mulher. De fato, como nós dizemos que o homem cruza com a mulher, significa que o homem representa a parte vertical, que cruza com a parte horizontal, a mulher, da onde nasce a vida. E é por isso que há algo aí que sempre nos denotava que a partir da cruz viria a vida. Mas que vida é essa? Fora do cristianismo, era apenas uma sombra daquilo que seria a própria criação, onde no centro da cruz faltava a encarnação do Verbo de Deus, para que um dia se fizesse homem e depois em seu sofrimento fosse cumprir toda a justiça que todos esses pagãos estavam esperando o dia ver. Os apóstolos levaram a eles a mensagem. Sabe essa cruz que vocês sempre veneraram, que sempre estiveram em agonia, buscando qual a minha relação com a cruz em todas as culturas? Agora eu, ou seja, cada um e cada apóstolo em suas culturas onde foram pregar, disseram, faltava no centro uma pessoa. E essa pessoa, essa energia, esse princípio do universo, essa ideia, seja o que quiserem chamar, é uma pessoa que veio, se mostrou como Deus. Eu sou discípulo dele e estou anunciando a vocês que isso tudo já se cumpriu. O Rei do Universo encarnou e estava no centro da cruz quando ele resolveu sofrer por nós. E essa pregação era tão poderosa que todos os pagãos de todas as redondezas do mundo se ajoelharam diante dos apóstolos e naquele momento entendiam, pelo poder não da mente, mas do coração, que esses eram verdadeiramente discípulos do Rei do Universo, do Criador, do Messias. E por isso vimos que infinitos pagãos de todas as origens entenderam o cristianismo, porque o poder da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão se salvando é poder de Deus. E por isso que o poder dos apóstolos não era o poder intelectual. Não saiam pregando com histórias a respeito de quem foi Moisés, Arão e por que estavam ali como sucessores de levitas. Não, pregavam o poder da cruz, cada um à sua maneira. Tomé da Índia, Marcos no Egito, Pedro e Paulo em Antioquia, em Roma, e Tiago na Espanha, seja onde for, todos eles levavam aquilo que era o poder da cruz, porque viram, foram testemunhas oculares desse acontecimento mundial, ao qual denotou aí o clímax dos tempos. E não só isso, não só por fato de terem sido testemunhas, como Maria de Madalena também foi e pregou ao imperador na época, também eles incorporaram dentro deles o poder místico da cruz. E aí esse poder doador da vida vivificante, onde eles iam, os acompanhava e tinha o poder de converter pessoas a ajoelharem-se e cumprir aquela profecia. Eis que colocarei todos os meus inimigos como estrado, sob o estrado dos meus pés. Ou seja, aqueles que eram inimigos dos pagãos, inimigos do cristianismo, fizeram-se servos de Deus através do poder da cruz. Bom, além disso, vamos agora traçar um paralelo em relação ao povo de Deus. Qual a história da cruz agora não entre os pagãos, mas entre o povo de Deus?
Como vos disse, a origem da cruz já estava no próprio paraíso. A árvore da vida era uma cruz, um madeiro vivificante. Ao mesmo tempo, o paraíso foi fechado por um querubim através de uma cruz flamejante. Da mesma maneira, Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, sabe qual foi o símbolo pelo qual ele abriu o Mar Vermelho? Primeiro, para que o mar abrisse com seu cajado, ele fez um sinal vertical e o Mar Vermelho se abriu. Quando ele passou o farol ia vindo, para que todo o povo de Deus ficasse protegido, para que o Mar Vermelho se fechasse, ele fez com seu cajado um sinal horizontal. Isso foi uma cruz. Da mesma maneira, o profeta Jonas, quando estava na baleia e clamou ao Senhor que não o abandonasse, ressuscitou dentro da baleia, quando estava com seus braços erguidos em forma de cruz no ventre da baleia. E por isso a baleia, quando a partir do seu gesto de estar completamente em formato de cruz, como nosso Senhor também foi erguido no madeiro, ele era uma prefiguração da ressurreição do Senhor. E quando o profeta Jonas ergue os seus braços e expira, pedindo clamor ao Senhor, dali ele ressuscita e a baleia, representando até o Hades, que um dia seria obrigado a cuspir Deus fora dele, o inferno, também a baleia cuspiu Jonas na praia. O profeta Daniel, quando estava na cova dos leões, também amansou aquelas bestas, feras, que não devoraram, através do sinal de uma cruz. E assim podemos dizer que a cruz sempre esteve muito clara em relação ao povo de Deus. Moisés, na batalha, em várias batalhas, narra-se que os seus braços estavam erguidos, e toda vez que ele se cansava, os seus adversários tinham vantagem sobre o exército de Josué, e por isso, naquele momento, alguns dos seus servos tinham que segurar o braço para ele, para que ele pudesse continuar dando vantagem ao exército de Israel contra os inimigos. Qual era o sinal que Moisés estava fazendo com os seus braços erguidos? Que tanto quando cansava e baixava os seus braços, os inimigos venciam. Quando ele erguia novamente seus braços, Israel tinha vantagem. Que sinal era esse? Era o sinal de uma cruz. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, infinitas são as relações da cruz com tanto os pagãos como também o povo de Deus. Agora vamos nos atentar em relação à cruz do Senhor. Falamos sobre a cruz de maneira geral, de maneira entre o povo de Deus. Falamos sobre a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é que a cruz para nós é realmente importante? Porque é que quando nós lemos o primeiro domingo do Sinodicon, do domingo da ortodoxia, nós anatematizamos qualquer tipo de crença cristã que rechace a cruz, como algo que não deve ser venerado, não deve ser beijado, que é simplesmente um objeto de escárnio, de morte. Isso foi anatematizado pelos concílios, inclusive nós anatematizamos e gritamos isso no Sinodicon, do primeiro domingo da ortodoxia. Então, qual é a relação da cruz conosco? Especialmente nesse terceiro domingo da Grande Quaresma, falamos um pouco sobre a cruz do Senhor. Por que os sofrimentos de nosso Senhor na cruz são salvíficos para nós? Por que, de fato, da cruz do Senhor, a vida? Por que, ao abraçar a cruz como modo de vida para nós, no coração, também nós vamos ganhando poder sobre a morte? E é isso que eu quero vos ensinar hoje, queridos amados cristãos ortodoxos, pelo menos alguma ideia mínima sobre o que significa a cruz. Uma vez que a cruz era um instrumento de morte para aquilo que era a penalidade máxima, o pênalti mais terrível que uma pessoa poderia ser acusada e condenada no Império Romano, então falemos primeiramente, para entendermos por que a cruz era um objeto de condenação, falemos antes sobre o que é a morte, de onde surgiu a morte, por que existiu a morte, porque existia inclusive uma morte na cruz. Primeiramente, a morte, como você sabe, não foi criada pelo Criador. A morte não é algo original da criação. Deus não criou a morte não é originária daquilo que eram os planos do Criador. Significa, meus amados cristãos ortodoxos, qual é a origem da morte então? Quando nossos primeiros pais antepassados foram criados no paraíso, eles foram criados dotados de vida imortal. Ainda não tinham a natureza em si mesma imortal, mas a sua natureza não podia morrer, porque eles comiam constantemente do fruto da árvore da vida, que era o fluxo do amor, o fluxo de energia, de graça vivificante, a qual Adão comia, e portanto era impossível de que morresse. E então foi plantado em Adão aquilo que é uma lei chamada lei da harmonia com Deus. Toda a paz interior, a tranquilidade, a felicidade que Adão tinha, eram justamente pelo fato de que ele vivia em comunhão com o Criador e foi dado no paraíso para ele, a partir daí, um mandamento. Foi plantada uma outra árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi dito, dessa árvore não coma, porque se comeres, morrerás. Significa que dentro de Adão existia uma lei natural excelente.
no qual quanto mais ele fazia a vontade de Deus e mantinha os mandamentos como sua lei, mais ele sentia felicidade, mais a sua paz aumentava, a sua paz interior, mais alegria real ele tinha dentro de si, conforme se mantinha nos caminhos da vereda do reino dos céus, que eram os mandamentos do Senhor, e não nos obedecia. Porque quando nós temos felicidade e alegria em fazer a vontade do Criador, ou até a vontade de alguém, quanto mais nós continuamos fazendo a vontade dessa pessoa que amamos, mais alegria, mais felicidade e paz interior nasce dentro de nós. Isso é uma lei natural. Mas essa felicidade só aumenta de fato quando temos a oportunidade de não servir alguém, de não fazer a vontade de alguém, mesmo assim nós cumprimos e continuamos fazendo. Quando não há possibilidade de não fazer outra coisa, não há mérito nenhum nisso. Não aumenta a nossa felicidade. Mas que isso nos deixe felizes, irá ser uma coisa que vai se estagnar. Agora, quando há possibilidade de negar fazer a vontade da pessoa amada, e mesmo assim nós não negamos e escolhemos pela nossa livre vontade não deixar de agradar a quem amamos, uma felicidade muito maior, uma paz de espírito muito maior vai nascendo em nós. E vamos ganhando um mérito dentro de nós de dizer, eu escolho, não só porque uma certa pessoa me ama e eu faço algo para agradá-la, mas mesmo a possibilidade de não agradá-la, eu escolho agradá-la. E isso é que é o princípio da felicidade. As renúncias que nós fazemos para agradar alguém que amamos. Muito mais isso era a lei do paraíso. Quanto mais Adão fazia a vontade de Deus, mais ele sentia alegria dentro dele, mas ele ascendia em graus elevados de graça, de felicidade e de paz interior. Especialmente porque ele tinha a possibilidade de negar, porque ele foi criado com razão, e todo aquele que foi criado com razão é criado livre, tem livre vontade. Não pode existir uma pessoa que é racional e não tem livre vontade. A livre vontade não existe nos animais porque eles justamente não possuem razão, e portanto a sua vontade é apenas uma sombra de um instinto. Eles não possuem vontade de fazer nada. São baseados em instintos, porque são almas irracionais. Já o ser humano, por ter razão, automaticamente ele tem livre vontade. E quando Adão no paraíso foi criado nesse estado maravilhoso de harmonia com o Criador, quanto mais ele colocava a sua volição, a sua força para fazer a vontade do Criador, mais a sua alegria, a sua felicidade interior aumentavam. Mesmo ele tendo a liberdade de não fazer. Mesmo tendo uma oportunidade de comer a árvore a qual foi dado a ele o mandamento. Não comas. E é por isso que aí estava o segredo da vida e felicidade de Adão no paraíso. Isso significa, inclusive, o que nós queremos dizer com o nome paraíso. O que esse local físico existiu, sim. Mas misteriosamente, misticamente, o paraíso também tem uma interpretação metafórica. Significa a felicidade que Adão possuía por nunca ter desobedecido à vontade do Criador. E aumentava a sua felicidade e a sua paz gradualmente. Entretanto, o que aconteceu foi que, pelo engano e a sugestão da serpente, chegou o momento onde Adão escolheu livremente não fazer a vontade de Deus, mas ser completamente submisso àquilo que foi a sugestão de sua mulher, que porventura havia sido submissa à sugestão da serpente, e quebraram um mandamento paradisíaco. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual foi dado a eles como algo, como teste e como maneira de subir mais ainda, como eu vos expliquei, em alegria, graça e paz interior. Para que fosse algo livre, para que, tendo um teste diante deles, eles pudessem escolher fazer a vontade da pessoa amada e com isso subissem mais em graça. Tendo a oportunidade de não fazê-lo, agora caíram no engano e realmente desistiram de cumprir o mandamento. O que aconteceu foi uma tragédia. Pelo fato de não terem cumprido o mandamento, toda vez que a vontade do homem se separa da vontade de Deus, nós temos uma separação de Deus do homem. A vontade do homem, quando não é mais a vontade de Deus, quebra essa lei de sinergia, a lei de harmonia, de graça interior. E quando nós não fazemos a vontade da pessoa que amamos e vemos que fomos fracos, nasce em nós um caos. Tempestades de doenças e tristezas interiores nascem em nós quando nós não cumprimos a lei de nossa consciência. Automaticamente não há ninguém que diga, fiz a minha vontade, magoei quem amei e estou bem, feliz e minha consciência não me dói. É impossível. Essa pessoa pode estar até manipulando a sua consciência,
Mas um dia, ela certamente, quando está sozinha, ela chora de lágrimas porque magoou a pessoa amada. Isso se é para ser humano, muito mais foi para Adão no paraíso. E quando ele quebrou a lei natural e não fez a vontade de Deus, um caos, desarmonia, tristeza e falta de paz interior passaram a reinar dentro dele. Isso foi o nascimento do pecado. E como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Devido à separação da vontade de Deus, da vontade do homem, pela própria vontade do próprio homem, houve uma separação de graça entre Deus e o homem. E agora, sem a presença de Deus em si mesmo, separado de Deus, o homem como poderia ser imortal? Se Deus é a fonte da vida, é o fôlego, é a luz, é o calor que o manteria para sempre vivo. Uma vez que ele se separou de Deus e adquiriu para si uma doença maior, que era a falta de arrependimento, a falta de capacidade de pedir perdão e remodelar-se, para que ele não pecasse mais ainda, e em vez de adquirir graça, adquirisse mais obscuridade, por um ato de amor, ele foi expulso do paraíso, o paraíso foi fechado com uma cruz flamejante. Isso foi o estado de Adão. Automaticamente ele foi colocado em uma desarmonia onde Satanás havia seduzido ele da seguinte maneira, meus queridos amados cristãos ortodoxos. O que consistiu a queda em si mesmo? Nossos santos padres explicam que o árvore do conhecimento do bem e do mal significou que Satanás sugeriu a Adão que não obedecesse mais a Deus, mantendo essa alegria interior em fazer a vontade dele. Mas que ele, na verdade, agora rechaçasse esta paz e felicidade interior na mente e na alma por aquilo que fosse o prazer pecaminoso nos sentidos. E Adão exatamente caiu nisso. Ele trocou a alegria interior de estar servindo a Deus por livre vontade e achou que o prazer sensual nos sentidos, o prazer pecaminoso, seria algo mais agradável que essa alegria que ele estava ganhando dentro de si gratuitamente em fazer a vontade do Criador. E quando ele trocou o reino da mente pelo reino dos sentidos, ele trocou o paraíso por aquilo que é o mundo caído. Então a desarmonia reinou nele. A mente que antes governava os sentidos passou a ser subjugada e escravizada pelos sentidos. E os sentidos agora alimentando-se de prazer sensual, prazer pecaminoso, escravizaram a mente. E o que quando isso acontece, o que acontece é que dentro do ser humano uma desarmonia terrível ocorre. E doenças passam a estar ocorrendo quando a mente não governa os sentidos. E isso automaticamente acarreta que o homem um dia tão doente está que um dia morrerá. Isso significou a queda, meus amados cristãos, de maneira simples. A lei onde a mente governava os sentidos, por estar alimentada diretamente com a graça de Deus, por Adão e sua vontade, fazer a vontade do Criador e ascender em graça, felicidade e paz interior, foi trocada pela passageira euforia do prazer pecaminoso. E quando ele viu que foi enganado, não teve força para se arrepender. Jogou a culpa na mulher e a mulher na serpente foram expulsos e aí nasce a nossa tragédia. É aí a origem da morte. É isso que significa que Deus não criou a morte, mas a morte foi criada pelo próprio homem quando ele não escolheu fazer a vontade de seu Criador. Mas o que aconteceu, meus amados queridos cristãos ortodoxos, foi que Deus não abandonou Adão. Já Adão, ele deu a promessa que um dia iria encarnar para resolver esse problema. Já que na natureza humana caída não haveria mais forças para poder voltar ao paraíso, Deus teria que prometer a ele o Salvador, o Libertador, e nosso Senhor prometeu que um dia iria visitá-lo. Assim como andava no jardim com ele e sua companhia, um dia arrancá-lo das profundezas do inferno. E disse, um dia morrerás. Se comesses daquela árvore, morrerias, e morrerás. Mas mesmo na morte, um dia eu vou te encontrar na morte. Aguenta, Adão, aguarda-me, e um dia na morte nos veremos. Ó, meu filho amado, minha criação mais amada e bendita. E assim foi o que ocorreu. Então passou todo o Antigo Testamento, Moisés, os profetas, as alianças, e nosso Senhor finalmente se fez homem. E não abandonando a sua criatura, encarnou para a nossa salvação, como diz o credo. E quando o Senhor encarnou, ele começou a curar, de trás para frente, a nossa natureza, queridos amados cristãos ortodoxos. Se o salário do pecado era a morte, nosso Senhor agora veio para anular o pecado e a maldição. Como? Como eu vos disse, em Adão agora reinava um caos e uma falta de harmonia em seus poderes intelectuais, seus poderes noéticos e sua alma. Mas nosso Senhor encarnou e ele era Deus. E Deus não pode pegar contra si mesmo.
e, portanto, a natureza humana de Deus, o seu corpo agora, estava acima de qualquer corrupção. E não só acima de qualquer corrupção, uma vez que a natureza de Deus, natureza humana de Cristo, não podia pecar, ela também não poderia morrer. Porque se o cenário do pecado é a morte, portanto, é um pagamento pelo pecado, aquele que não tem pecado também não pode morrer. E o que aconteceu foi que primeiro em si mesmo, quando encarnou, nosso Senhor curou-nos da lei do prazer pecaminoso. Nosso Senhor jejuou no deserto 40 dias. E mesmo quando o demônio tentou causar qualquer tipo de hesitação nele, foi completamente inutilizado. Foi completamente derrotado e nada, nem mesmo uma pequena hesitação, o demônio pôde causar na natureza humana de Deus, que se fez verdadeiro homem. E, portanto, primeiramente ele curou na sua carne a nossa natureza humana, que era suscetível e escrava do prazer pecaminoso. Em nosso Senhor, a sua natureza humana passou agora, a mente da natureza humana de nosso Senhor passou a governar sobre os sentidos novamente. E por isso nele, em princípio, temos aí a grande cura para aquilo que é a anti-lei natural de termos o prazer sensual dos sentidos dominando sobre a mente. Em nosso Senhor, o prazer pecaminoso foi anulado e a mente que faz e escolhe a vontade de Deus sempre voltou a governar e, portanto, a natureza humana foi curada em nosso Senhor. Mas não só isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Também, uma vez que a natureza humana foi curada, agora a morte que tinha poder sobre a natureza humana, faltava ela também ser destruída. E aqui chegamos a o que nós queríamos. Se primeiro a natureza humana foi curada, uma vez que nosso Senhor assumiu em si uma carne sem pecado e sem corrupção, agora a natureza humana curada precisava conquistar e vencer a morte. E aqui quero vos fazer um pequeno adendo. Nosso Senhor, então, faltava que ele vencesse a morte. Vamos fazer um pequeno pausa e refletir no seguinte. Era Deus que precisava vencer a morte? Nosso Deus, Salvador Jesus, ele precisava vencer a morte? Claro que não, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Deus nunca teve problemas com a morte. Deus é imortal. Não existe nem morte naquilo que é a vida de Deus. A morte é um problema do homem e da natureza humana. Por isso, como nos explica Santo Atanásio, que mistério é esse? Que Cristo encarnou e depois morreu por nós. Por que nosso Senhor tinha que morrer? Porque para destruir a nossa lei antinatural, como vos disse, ele encarnou. E se até os anjos ficaram atônitos no mistério da encarnação e nem entendiam muito bem como pode ser que ocorreu a encarnação, como disse Atanásio, muito menos agora os anjos entendiam e podiam compreender como é que Deus poderia se submeter agora a sofrimentos, a dor, a cusparadas e açoites, sofrimento, dor e morte. Como diz Atanásio, quem poderá explicar? Porque Deus, se ele quisesse destruir a morte, ele poderia destruir a morte de várias maneiras. Não precisava ele encarnar, nem muito menos ele morrer para destruir a morte. Ele poderia ter inventado outra maneira de destruir a morte, a qual, como diz Atanásio, não nos cabe saber como Deus faria, mas se ele quisesse, ele poderia ter destruído a morte de qualquer outra maneira que não interessa não saber como. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas por que ele escolheu a morte para destruir a morte? Se os anjos ficaram atônitos com isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, a Santa Igreja Ortodoxa, que é a detentora de toda a mente de Deus, o tesouro de toda a tradição e o baluarte de todos os mistérios salvíficos, a Santa Igreja tem explicação. Porque é que nosso Senhor escolheu a morte para destruir a própria morte. Uma vez que ele é Deus, ele poderia ter destruído a morte de qualquer maneira. Só que, como vos disse, não era Deus que tinha nenhum problema em acertar contas com a morte. A natureza humana precisava vencer a morte. Então, primeiramente, ele encarnou e assumiu a natureza humana para dar poder para essa natureza humana vencer a morte. Como nos explica Atanásio, Deus queria envergonhar o demônio, assim como o demônio um dia envergonhou sua criação Adão do paraíso. E a única maneira de envergonhar o demônio era fazer com que ele não chegasse a destruir-se a morte em um piscar de olhos, mas que ele desse condições de a própria natureza humana escolhesse agora, tendo a arma disponível, destruir a morte voluntariamente.
É por isso, por amor ao homem, nos explica Santo Atanásio, que Nosso Senhor escolheu a morte como método de destruir a morte. Ou, como dizia Santo Inácio, o portador de Deus, bispo de Antioquia, a morte de Deus foi um próprio antídoto para a grande doença da própria morte. Por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, Nosso Senhor, portanto, escolheu encarnar e depois morrer por causa que a natureza humana necessitava vencer a morte, não ele. E ele queria acertar as contas com o demônio, que um dia envergonhou sua criação e agora nossa natureza humana envergonharia o demônio. E como sucedeu? Bem, uma vez que se encarnou e se fez homem, ele agora assumiu para a estranheza dos próprios anjos aquilo que foi o madeiro da cruz. Permitiu-se ser açoitado, receber cusparadas, receber todo tipo de ignomínia, todo tipo de escárnio, ter a barba arrancada pela mão de uma criatura a qual ele teceu com sua mão. E por isso, quando foi erguido no madeiro, aí toda a criação chegou àquilo que era o auge, o rei do universo, finalmente estava no centro do universo, que é a própria cruz, a união de todos os pontos cardeais, o centro do universo, o princípio e fundamento da vida, estava exatamente onde tinha que estar para derrotar a morte. E quando nosso Senhor morreu, aconteceu que a morte, quando foi sondá-lo, percebeu que havia caído em uma terrível armadilha e trama. O salário da morte é o salário do pecado é a morte. Mas se aquele que não havia pecado, como poderia receber agora como um pago, como salário, a própria morte? Então a morte, quando sondou nosso Senhor e viu que nele não existia nada absolutamente de pecado, a morte foi obrigada a vomitá-lo e devolvê-lo à vida. Logo, a natureza humana em Cristo ressuscitou. E, portanto, a natureza humana em Cristo agora tinha poder sobre a morte, derrotando para sempre o poderio da morte. Primeiro, porque em sua natureza humana todo o prazer pecaminoso foi anulado e a mente e a vontade de fazer a vontade de Deus, a obediência suprema, foi restaurada na natureza humana em Cristo. E depois essa natureza humana morreu e a morte não poderia contê-la, porque a natureza humana em Cristo não havia nenhum tipo de pecado, mas estava incorruptível. E a morte teve que devolver aquilo que ela não encontrou nela, que é o pecado, obviamente, não tendo como o aguilhão da morte penetrar nosso Senhor, ele teve que ser completamente libertado das amarras da morte. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que é desse exato modelo que nosso Deus escolheu. Agora, que ele escolheu a morte para derrotar a morte, porque é a única maneira de a natureza humana vencer a morte, porque ele escolheu uma cruz e não outra tortura. Também nos explica a Santa Igreja e Atanásio. Outras mortes ele poderia ter escolhido para poder participar. Por que a morte de cruz? Porque nunca existiu, nem existirá nenhuma outra morte mais vergonhosa, para que sempre, nunca alguém se levantasse nos infernos, no céu, na terra e dissesse: nosso Deus poupou a si mesmo, nosso Deus evitou, nosso Deus tratou de, por exemplo, se esquivar de alguma coisa pelo homem. Não. Se Deus tivesse destruído a morte, por exemplo, por outra maneira que não fosse morrendo, alguém poderia dizer: Deus não salvou o homem da morte. Deus escapou da morte. Da mesma maneira que quando alguém tem uma doença, ou seja, por exemplo, uma doença está se alastrando por uma redondeza, como temos essa mesma doença nos nossos dias atuais, aquele que não foi contagiado ainda, não pode dizer que derrotou a situação atual na qual nós vivemos, no nosso contexto de aqui e agora, no século XXI, no ano 2001. Aquele que não foi contaminado e não venceu esta doença, não pode dizer que está acima dessa doença. Mas aqueles que estão sobrevivendo, estão vivos, já possuem imunidade em seu sangue, possuem um remédio dentro de si e podem dizer que não escaparam de tal doença. Mas encarar essa doença com bons alimentos, com bom modo de vida, com exercícios, com boa convivência social, com tudo aquilo que o ser humano normal tem que fazer, nós cristãos com a comunhão dos santos dons, não se enfiando em casa em restrições malucas, mas vivendo de maneira correta um modo de vida saudável, venceram e disseram: não escapei e não evitei tal doença. Eu aceitei ela em mim e a venci. E estou acima desta doença agora. Da mesma maneira, meus amados queridos cristãos ortodoxos, a doença do homem era a morte.
e para que ninguém nunca dissesse a Deus que ele escapou dessa doença para poder nos salvar, mas ao contrário, que ele encarou, assumiu em si e ganhou em si imunidade contra essa doença chamada morte, para que todo aquele que participasse dessa vacina também pudesse ter vida. Também nosso Senhor projetou e fabricou a vacina contra a morte em sua natureza humana, ainda que era Deus. E por isso é que Santo Inácio de Antioquia diz que os santos mistérios do corpo e sangue de Cristo são um antídoto para a morte. E é por isso que aquele que não participe do corpo e sangue de Cristo, obviamente não chegaria nunca a ter a vida eterna. Mas antes de falar como nós participaremos disso tudo, vamos fechar com uma outra coisa. Se nosso Senhor, portanto, escolheu a morte, ele não escapou da morte, para que nunca ninguém pudesse dizer que nosso Senhor poupou qualquer esforço para o homem. Não. Escolheu morte para não escapar da morte. Escolheu a cruz para ser a pior das mortes, para que todos sempre os anjos embasbacados dissessem: até onde vai o amor do Criador pela sua criatura? Até onde pode ir o amor de um Deus pela sua criatura? Aí está, até a cruz. Não poupou-se da morte. Não contentou-se ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo em obediência total, obediência de morte e morte de cruz. Todos os esforços que um ser poderia fazer pela sua criatura, Deus fez. Não escapando da morte, mas indo até ela, para destruir a morte por nós, para que a nossa natureza vencesse a morte. E a maneira pela qual morreu foi a crucificação, para que de todas as maneiras que Deus pudesse morrer, a maneira que fosse a mais terrível, para que nunca existisse nenhum tipo de... Nosso Senhor esgotou todas as possibilidades que teria para demonstrar o amor pelo homem. Será que isso é suficiente para alguém se convencer de que Deus nos amou acima até mesmo de sua própria lógica enquanto Deus? E é por isso que ninguém pode compreender a mente de Deus. E como disse o meu novo teólogo, nosso Deus é um Deus humilde, porque o que nós evitamos, Ele mesmo fez por nós. Nós evitamos fazer a vontade de Deus e evitar o prazer pecaminoso. Mas Ele evitou todo o prazer pecaminoso em sua própria natureza humana, restaurando-a em obediência, e depois fez com que a morte fosse destruída pela própria morte. Mas agora, meus queridos amados cristãos ortodoxos, para finalizar, tudo isso é lindíssimo, essa história do cristianismo, isto é o mistério do cristianismo. Mas agora, como cada um individualmente pode participar desse mistério da cruz? A natureza humana, de maneira geral, temos aí como ela foi restaurada ao estado de estar acima de qualquer prazer pecaminoso, e também, ou seja, incorruptível, e também como ela derrotou a morte. Mas isso é a natureza humana de maneira geral. Como individualmente cada um de nós pode participar dos mistérios salvíficos da morte e ressurreição de nosso Senhor? A primeira maneira o Evangelho de hoje nos diz, meus amados queridos cristãos ortodoxos, se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la por causa de mim e do meu Evangelho a salvará. Portanto, aquele que quiser salvar a vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa a primeira coisa que nós podemos fazer para participar daquilo que foi a cura da natureza humana em relação ao prazer pecaminoso e a desobediência em fazer a vontade de Deus, que os sentidos governem a mente. A maneira de vencer isso é: negue-se a si mesmo. Negue a sua natureza caída. Negue toda a sua vontade e faça a vontade do Criador. Negue qualquer tipo de inspiração, de pensamento, de qualquer tipo de inspiração em teu interior. Não só com os membros, mas até dentro de ti mesmo. Negue qualquer inspiração, qualquer pensamento mínimo em relação a não fazer a vontade de Deus. Isso é possível, porque infinitas pessoas já fizeram, já conseguiram, e o Filho do Homem fez por nós. E a natureza humana agora foi insuflada com poder para viver assim. E nós não temos desculpas. Tudo que nós pecamos agora não é culpa do demônio, não é culpa das mulheres, não é culpa dos homens, não é culpa dos políticos, não é culpa do sistema, não é culpa de nada. É nossa culpa em não negar a nós mesmos. E a segunda coisa, quando nós negamos a nós mesmos, é tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. O que significa isso? Significa que ao nós negarmos uma vida de inspiração diabólica, uma vida de nossos impulsos e temperamentos, toda uma guerra cósmica, uma guerra sem precedentes, uma batalha implacável e sanguinária vai nascer primeiro no nosso coração. A nossa vontade não vai aceitar isso de bom grado, claro que não. A nossa vontade é caída e vai querer desafiar-nos. Vai desafiar a nossa mente e a nossa volição.
Será uma guerra no coração cósmica contra nós mesmos. E depois os demônios, obviamente, vão se levantar, porque não há nenhum interesse deles que nós façamos a vontade de Deus e não a deles. Eles creem que têm poder sobre nós, querem nos escravizar até o último segundo de nossas vidas em tudo. E, portanto, nascerá uma guerra sanguinária, uma carnificina se dará entre a nossa vontade e a vontade dos demônios e a vontade de Deus. E é por isso que aí há de que tomar a cruz, ou seja, aguentar pacientemente cada desafio, cada tristeza, cada desespero em lutar para não fazer a vontade dos demônios e nem a nossa, mas a vontade de Deus. O princípio, negue-se a si mesmo, ou seja, negue a tua vontade e faça a vontade do Criador. Procure em Cristo a possibilidade de viver os mandamentos. E em segundo lugar, toda vez que se levantar sobre ti todo o reino das potestades demoníacas e a tua própria vontade, mantenha-se firme. Ou seja, tome a tua cruz, significa pacientemente aguente. Porque mesmo se todas as tribulações do mundo viessem até tirar a nossa vida por estarmos lutando contra a nossa vontade, contra a vontade dos demônios, para fazer a vontade de Deus, isso não seria mais morte, queridos amados cristãos ortodoxos. Ainda que nós morrêssemos lutando contra o nosso corpo e nossa vontade para a vontade de Deus, isso não seria mais morte, seria martírio. Por que martírio? Porque agora todo aquele que nega a si mesmo toma a cruz tem em Cristo um consolo. O sofrimento na igreja ortodoxa não é mais o sofrimento do mundo antes de Cristo, onde o sofrimento era sofrimento em si mesmo, tristeza em si mesma e apenas uma tristeza vazia, o sofrimento que levava ao desespero e o vazio à obscuridade. Agora o sofrimento em Cristo, negando a nossa vontade e a vontade dos demônios para fazer a vontade de Deus, tem um consolo. Porque toda vez que negamos a nossa vontade e nos alistamos em fazer a vontade de Deus, o que aconteceu conosco? Nós nos alistamos no exército unigênito, verbo do Pai, seu Filho unigênito, o seu único Filho amado. E quando nós nos alistamos nesse exército, nós temos agora um comandante, um general, estratégias e um modo de vida que será para nós um consolo especial. Por isso, o sofrimento com o cristianismo não é mais um sofrimento de tristeza e desespero. É um sofrimento que traz consolação dentro do coração. Aquilo que Adão tinha quando lutava para fazer a vontade de Deus no paraíso, agora com Cristo que existe, e também sofreu, e também insuflou na natureza humana a companhia, a paz interior dele e não do mundo, eis que eu vos dou a minha paz. Coragem, do mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, eu conquistei o mundo. E por isso, quando nós estamos seguindo os mandamentos de Cristo, vemos que há consolação interior no coração. E quanto mais negamos a nós mesmos e fazemos a vontade de Deus, nasce uma nova alegria, um júbilo, uma felicidade. E depois tomamos a cruz, que é uma arma invencível, um troféu de vitória, a qual agora os demônios, só de imaginarem que o homem está aceitando e suportando pacientemente todos os ultrajes que eles fazem, tentando nos fazer pecar. E que quando até pecamos, levantamos descaradamente por estarmos sendo soldados do Filho unigênito, os demônios, ao ver essa crucificação voluntária do homem, tremem. Eles não suportam ver que o homem se humilha, que mesmo que caia, confessa os seus pecados e volta, continuando negando a si mesmo e tomando a sua cruz, ou seja, pacientemente suportando tudo por amor a Cristo. Isso é participar em todo o mistério, individualmente falando, de que eu vos darei, do mistério salvífico, da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Misticamente nos sacramentos, todo mundo que participa do batismo, participou da morte e ressurreição do Senhor, porque o batismo é morrer e ressuscitar com Cristo, misticamente na pia batismal. E depois disso, meus amados cristãos ortodoxos, comungar os santos dons. O antídoto para a doença da morte é os santos mistérios, como nos diz Santo Inácio. O corpo e sangue de Deus são o antídoto para a morte. E por isso que é impossível, dentro desse parâmetro, alguém imaginar que um dia será ressuscitado sem continuamente participar dos santos mistérios, a fim de que a própria natureza de Cristo, que venceu a morte e possuía incorruptibilidade, poderá comunicar então ao homem pecaminoso também essa mesma incorruptibilidade, limpando-o e restaurando nele a vontade, a volição de fazer a vontade de Deus, e ao participar do seu corpo e sangue, além da sua vontade ser fortalecida, também a sua natureza humana vai participando dessa vacina chamada o corpo e sangue de Deus, contra não só as doenças passageiras, como a doença eterna, que é a mais perigosa, que seria a morte.
E é por isso que temos que comungar frequentemente os santos dons, participando do mistério salvífico do corpo e sangue de Deus, que por serem dotados não só de divindade, mas de uma natureza humana que está acima da morte, quanto mais comungamos esses dons, a nossa vontade vai fazendo com que a mente governe, os sentidos sejam governados pela mente, e também a nossa natureza humana passa a ser vacinada, pouco a pouco, com os anticorpos de Deus contra a própria morte. Anticorpos de Deus que se fez homem para adquirir em sua natureza anticorpos contra a morte. É por isso, meus queridos amados filhos ortodoxos, que eis o mistério da Igreja Ortodoxa. Eis que a alegria, renovar o ânimo do jejum, está ao meio desta quaresma. Dessa árvore da vida que é a cruz, foi plantada no meio do Éden, também plantado no meio do nosso jejum quaresmal, para darmos fôlego, força e fila de lembrar o que é que nós estamos fazendo aqui jejuando. Portanto, o jejum é uma maneira também de negar a nossa vontade, negar a si mesmo, jejuando de más obras, jejuando de todas as nossas paixões, jejuando de alimentos, jejuando de tudo aquilo que seria a nossa vontade, negando-se a nós mesmos, a fim de tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor. E é por isso que nós estamos nos preparando para aquilo que é a Semana da Paixão, a Páscoa do Senhor, e não só isso, para a vida eterna. E é necessário continuar negando-se a nós mesmos, a fim de que a vontade governe os sentidos, não os sentidos através do prazer pecaminoso, obscureça a mente, governe a mente, e além disso, continuar tomando a nossa cruz. Ou seja, vivendo um modo de vida que aguenta pacientemente todas as consequências de não estar fazendo a vontade do mundo, de não ser mundano, de não ser ordinário, de não ser comum, mas estar cumprindo a vontade de Deus e os mandamentos, tendo um modo de vida cristão ortodoxo. São essas duas coisas, a negação de si mesmo e tomar a cruz, que nos fará poder participar individualmente, como na rua Evangelho de hoje, do mistério salvífico de por todo sempre, onde nosso Senhor anulou em si a maldição da corrupção, anulou em si o pecado, e quando a morte foi sondada, não havia mais nada dela nele, e portanto ele pôde ressuscitar, destruindo a morte, para participar de todos esses mistérios. Eis que a Santa Igreja hoje nos ensinou como individualmente negar nós mesmos e tomar a nossa cruz. Portanto, pensando no nosso Senhor e no Salvador Jesus Cristo, todos esses ensinamentos penetrem nos nossos corações, penetrem nossa memória, que nós não nos esqueçamos disso no dia a dia. É fácil esquecer. Bonito é agora quando escutamos. Mas depois, amanhã, parece que o demônio passou uma borracha em nossa memória e parece que não lembramos de nada. Vamos meditar esses mistérios. Nenhum rito adora e venera tanta cruz como o rito bizantino. E é por isso que esse rito, como tem a cruz como centro de sua adoração, 3 vezes ao ano a cruz é adorada. No meio da quaresma, da festa da exaltação da Santa Cruz, e também naquilo que é o primeiro dia de agosto, também há uma procissão da Santa Cruz para proteger-nos do mês das doenças, que é o mês de agosto, com água benta e a procissão do madeiro. 3 vezes ao ano a cruz é exaltada de maneira maravilhosa, e por isso foi esse rito bizantino foi escolhido para também aguardar a segunda vida de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele voltar. Porque só esse rito até hoje sobreviveu às heresias, aos cânones, às inovações, aos modernismos e aos bispos que ainda estão de pé na Santa Igreja Ortodoxa. Por isso, meus amados cristãos, que nosso Senhor possa ajudar-nos e estarmos sempre motivados para negar a nós mesmos por amor a Ele, e nisso a nossa paz interior, nossa felicidade e nossa harmonia vai aumentar cada vez mais com Ele, e nós estaremos cada vez mais motivados de quanto mais a nossa alegria e paz interiormente, ao negar a nossa vontade de fazer a vontade dEle, de ânimo em ânimo, de graça em graça, de degrau em degrau, de arrependimento em arrependimento, de luz em luz, vamos tendo ânimo e força para aguentar, ou seja, tomar a nossa cruz pacientemente e aguentar todas as guerras, todos os shows e todos os chiliques que os nossos inimigos e os demônios façam para tentar nos desanimar. Que disso nosso Senhor Deus Salvador Jesus faça-nos dignos pelas ações do Suplício, Mãe, a Santíssima Teotocos, Virgem Maria e todos os santos. Amém.